Bueno, estamos en el día 18 de mayo, na aula de cratologia, e hoje vou continuar com o tema do Senet, que está sendo extremamente importante na formação dos discípulos que fazem parte do nosso curso diretamente. Acho que tem muitas perguntas que não foram realizadas desde a última aula anterior, principalmente tudo o que está associado ao fenômeno de as entidades. Como falamos, eu fiz algumas experiências durante anos na procura de definir bem o que tinha estudado durante muito tempo, que seria a opção de existir, digamos, uma espécie de mente coletiva, inconsciente coletivo, etc. Eu não gosto de dar nomes porque as pessoas empiezam a identificar com autores ou pessoas que tenham passado algum tipo de informação a respeito. E isso é complicado porque eu quero que vocês descubram suas verdades, independente das verdades que outras pessoas descobriram. Lo que estou dando são elementos para vocês trabalhar e aprofundar as práticas e as experiências que eu já fiz e chegar a conclusões que levem vocês a um processo de realização e de crescimento. Então, eu continuei anos depois falando ou entrevistando ou tendo contatos com entidades que incorporavam pessoas que seguiam as religiões africanas. Em realidade, nunca tive um interesse de participar de uma religião africana, mas o interesse sobre as entidades e esses médiums que incorporavam essas entidades aumentou na medida que eu percebi que existia gente que realmente incorporava a entidade e existiam dezenas de pessoas que aparentavam, entre aspas, estar incorporadas em uma entidade. Então, em minhas práticas e testes e observações, eu pude ver que devem existir de cada 10 pessoas que dizem incorporar essas entidades, 2 ou 3 que realmente perdem sua consciência e sua mente é ocupada por outra mente. Então, acho que eram entidades específicas dentro de uma identidade. Nesse caso, a que eu procurava era Ogum, porque era a mais próxima que eu podia ter para responder a minhas dúvidas. E quando chegávamos aos temas que tinham a ver com conhecimentos antigos, todas essas pessoas que incorporavam a mesma entidade em diversos lugares respondiam de igual forma. É decir, estou repetindo isso porque eu acho que é extremamente importante que vocês entendam. As entidades que eu estava entrevistando e consultando, quando eu falava coisas sobre meus próprios clientes, problemas pessoais das pessoas, elas davam opiniões diferenciadas. O que para mim dava a entender que existia uma certa influência de cada médium sobre cada história que eu estava relatando. Mas quando falávamos de coisas de história, de culturas antigas, de passado de algumas pessoas, eu pude observar com o tempo, depois que descobri que existia realmente uma aparentemente coletiva, é decir, algo que podia ser incorporado por diversas pessoas em diversos lugares, ainda na mesma hora, e ter resultados semelhantes, falar a mesma coisa em diversos lugares. Bom, isso me levou à conclusão de que realmente existem entidades. Não importa se as entidades são africanas, hindúes, egípcias. O que importa é que existem. Assim como existem pessoas que dizem incorporar entidades e eu acho que estão em um estado alterado de consciência que podem ter certas percepções, mas é muito difícil que tenham
todas as pessoas que dizem que incorporam a mesma entidade, é difícil que falem sobre algo do passado sem ter a mesma referência. Então, isso me levou a afirmar a ideia de uma mente coletiva. Em realidade, o que acontece? Essas entidades, como eu fui estudando e aprendendo sobre elas, nasceram dentro do mesmo contexto que eu falei a vocês da cratologia. É decir, cada entidade tem uma função básica. É decir, se existe uma Anubis na cultura egípcia, existem nas religiões comparadas figuras muito semelhantes a ele, assim como Horus, Isis e Amon-Ra. É decir, existem na mitologia comparada relações extremamente semelhantes sobre princípios comuns ao processo da evolução da civilização, por lo tanto, o mesmo processo de evolução da mente e da identidade do indivíduo. Então, as religiões comparadas simplesmente nos mostram que existe uma conexão no mundo todo associado a figuras de deuses. Nem estou falando de figuras de deuses que criam estruturas civilizatórias. No Egipto, Teuti, que seria o deus Tot, ou Hermes Trismegisto, ou Mercúrio, es decir, que son todos los mismos deuses vistos desde el punto de vista griego, egipcio y romano. Es decir, esas figuras semejantes que trabajaron en un proceso evolutivo para formar parte de una sociedad o recrear esa sociedad, existen en otras figuras míticas en todas las culturas del mundo. Entonces, cuando yo percibí que esas entidades existían como un pensamiento real y objetivo, eu fui atrás de meu propio mestre, Ram, el cual él se manifestó, apareció, se mostró a mí primero físicamente en un plano más elevado y después se dio un nombre en el cual yo pude identificarlo, mas en esa identificación primitiva eu vi que ele existia em todas as culturas, tanto no Egipto, como na Índia, como em Grecia, como em qualquer, em los asirios e babilônicos, em América do Norte, es decir, em todas as culturas vamos a ver esse Deus civilizatório aparente, mestre dos mestres. Bom, foi através de Ram que eu pude conceber o Senet y entender la importancia de esas entidades en el proceso de formación de la civilización y a la vez la formación de la psique humana. Entonces, claro que no voy a decir que fiqué solo estudiando las religiones africanas, nuevamente volté a mi verso, que era de Egipto, procuré personas, médiums. Eu queria ficar um pouco de fora em algumas coisas, eu perceber através de outras pessoas. É interessante ver médiums de qualidade e levá-los nesse processo de introduzir-se nos mitos egípcios e chamar os deuses egípcios. Foi uma experiência interessante, mas não recomendo isso como experiência agora às pessoas que queiram estudar. Acho que se vão fazer isso, tem que fazê-lo com muito cuidado, en cortos periodos de tiempo, porque la experiencia que yo tuve con las entidades egipcias es que tiene una enorme energía y puede, en un trabajo continuo, en trabajos que se transforman en algo rutinario, pueden llevar a las personas a tener enormes problemas de salud. La energía de la entidad egipcia, cuando incorpora un individuo, ese individuo no tiene estructura energética para soportar esa fuerza. Y surgen problemas de columna, problemas emocionales, problemas nososos, pueden surgir deformaciones. Yo llegué a conocer personas que hacían estudios sobre las entidades egipcias y la mayoría de los medios tienen enormes problemas. Entonces, mis experiencias fueron cortas en relación a la cultura egipcia y en relación a las entidades, mas muy ricas. Y eso es una cosa que nos vamos a hablar después. Y después pasé para la opción que yo tenía de llamar el espíritu
de sacerdotes iniciados de aquela antiga cultura dentro das técnicas da tradição da mística egípcia, o que é muito mais fácil. Mas ainda é complicado no início, até que se estabelece uma relação nos hemisférios cerebrais de poder assimilar a linguagem egípcia e poderla traduzir. Então, em princípio, o que temos? Temos uma linguagem, alguém que incorpora um espírito, um grande espírito, e começa a se expressar em uma linguagem que para muitos pode ser incompreensível, até que chega um momento que essa linguagem consiga, é decir, a entidade consiga entender, ou o médium consiga entender, e se consiga uma fusão de tradução. Tudo isso é verdadeiro. Então, por mais que a ciência me diga que minha mente é única, individual, e não pode ser possuída, a ciência tem enormes limites. E foram esses limites que me levaram a procurar outras formas de conhecimento. Ainda que a ciência, hoje, chama a psicologia de ciência, e coloca Freud e Jung no mesmo patamar. Mas o próprio Jung, ele incorporava uma entidade chamada Abraxas, ao ponto de que ele mesmo reconhece que ficou, às vezes, 7 dias em estado de transe absoluto, recebendo mensagens dessa entidade. Isso está dentro da própria vida de Jung, e ele mesmo lo conta em sua autobiografia. Então, o que eu falo não é ciência. Lo que fala Jung é ciência. Por que essa diferença? Por que quem diz que está incorporando alguém pode ser um aparente esquizofrênico e quando Jung incorpora alguém, não. Isso é ciência, contato com a mente coletiva. Jung não só falava do contato com a entidade Abraxas, que é uma das coisas que ele mais procurou durante toda a sua vida, sino que falava de seu guia espiritual, o K, chamado K. Então, eu acho que essa hipocrisia da ciência de negar a mística e a mística de não entender que está na hora de dar-se a mão e parar de puxar de um lado para outro. Não, isto existe, não, isto não existe. A mente é muito mais importante que nossas discussões sobre a razão e a sem razão. El sim e el não. Ele pode ser que sim, pode ser que não. As pessoas gostam de se dividir e controlar tudo através de um pensamento, uma ideia, uma fórmula. E quando entramos no mundo da mística, não temos controle de nada. Queremos entender o processo de tudo. A encarnação, a reencarnação, o karma, isto está acontecendo por isto. Desculpem aqueles que acreditam em que todo tem uma razão, mas dentro da mística não encontrei razões. Fiquei anos fazendo regressões em pessoas e não encontrei uma fórmula que explique o porquê do que acontece com as pessoas. Porque em tal vida fez isto, então esta vida está fazendo o outro e está pagando por aquilo. Desculpem, pero a mente de Deus não la podemos reduzir a uma fórmula. Não dá. Não vamos conseguir, e isso se transforma em uma ideia pseudo-religiosa, e isso é para criar um núcleo de pessoas que nos sigam, mas em realidade não existem fórmulas. Não existe nada que uno possa entender. Nossa mente não chega a uma concepção clara de porquê da própria existência. As entidades também não nos respondem tudo, os espíritos também não nos respondem tudo, mas eles têm uma percepção da história, do passado, que nós não vamos a encontrar em nenhum livro, jamais. Os livros são a fantasia dos historiadores. Juntam um monte de elementos e fazem uma opção. Isto deve ser assim. Biologicamente, a evolução do processo biológico se dá por a transformação do cromossomo.
Então temos uma transformação dentro do código genético. Dentro desse código genético, às vezes falta algo, temos um processo evolutivo. É dizer, as mutações dentro do conceito da biologia não estão associadas a uma mente superior, estão associadas a um erro genético. Bom, dentro da mística entendemos que existe algo que faz evoluir o código genético. Dentro da ciência isso não é comprovado, porque eles não entendem que pode existir um plano de evolução mental superior à nossa realidade. É como se ainda estivéssemos na Idade Média e achando que o nosso planeta é o centro do universo. É como dizer, minha mente e a racionalidade e o método científico são a verdade absoluta. Eu lamento, mas o método científico, frente à imensidão da mente, às possibilidades que a mente tem, e frente à realidade de um universo que não sigue as regras que eu acho que são certas, é muito maior. Não podemos falar de ciência médica quando vamos dar um remédio a uma pessoa e faz um efeito, o mesmo remédio faz outro efeito em outra pessoa. É dizer, existem probabilidades, estudos, pesquisas, nada certo. Uma pesquisa diz que a gema de ovo é boa e outra diz que é uma porcaria. Então, tudo depende dos parâmetros da pesquisa. Quem faz a pesquisa dos remédios? Os próprios laboratórios que querem vender o remédio. Então, vamos parar de ser hipócritas e procurar a verdade. A verdade está aqui. Você é a verdade. Dentro de você vai encontrar um ramo, um mestre dos mestres. Aquele que lhe vai dar a chance de se conectar com cada uma das entidades que habitam em você. E através dessa conexão você vai desenvolver a arte da música, da poesia, da oratória, da pintura, da arte em geral. Ou vai desenvolver o cálculo, a matemática, o desejo de pesquisar, de estudar, de ter um laboratório, ou a arte da luta, da defesa. Todas as forças que habitam em vocês, que dizem a você, tu puedes ser como um Deus. Tu puedes crescer, evoluir e ser como os deuses. É a única forma que Ram veia de que o homem evoluísse. Muitas vezes, chocado com a realidade da política, do mundo, das crises, tanto no meu país, quando eu meditava sendo mais jovem, como em outros países que visitei, muitas vezes, no silêncio, na solidão, na escuridão de uma luz de uma vela, frente a um espelho, eu olhava entre meus olhos e procurava o nada. Que minha imagem desaparecesse para poder entrar algo a mais que está detrás do espelho. Algo que não se vê com os olhos. E muitas vezes pude perceber que Ram me dizia coisas sobre meus sofrimentos diários. Dizia, essa injustiça das pessoas que poderiam ser tratadas por hospitais públicos, a injustiça de uma justiça que não cumpre sua função, a injustiça de uma sociedade que não educa, que não cura, que não educa aqueles que não compartilham a ideia de conviver dentro de uma sociedade em paz. Nós temos grandes princípios em todos os países, em todas as sociedades, principalmente em Brasil. Existem, digamos, uma democracia e uma constituinte que otorga ao cidadão uma série de direitos, mas que eu acho que são quase impossíveis de ser realizados. No Antigo Egito, Amenófis IV, quando ele subiu ao poder, disse, bom, se eu sou o pai desta nação, eu tenho a obrigação de dar educação, de dar saúde, de cuidar de meu povo. Então ele construiu uma capital que em realidade era um local onde havia grandes faculdades e todos os jovens do país que quisessem estudar
Amenofis IV se sentía en la obligación de dar casa, ropa, comida y estudios gratuitos. Bom, estamos hablando milhares de años atrás, cuando un faraón dejó de ser Deus para ser un servidor de Deus. Entonces, Ram me decía, o grande erro de Amenofis fue no entender que Amon-Ra, que representa la producción de un país, es extremadamente importante para cumplir la misión humanística de un faraón. Si un país crece en una forma notable, digamos así, tiene un enorme PIB, digamos, y tenemos una boa administración de ese crecimiento, y alguien que administra eso con una conciencia social grande, entonces podemos hacer toda la obra social necesaria al cumplimiento de la realización de una sociedad y dar al ciudadano, otorgar a él, digamos, o mínimo de direitos que ele merece ter. Saúde, justiça, proteção, educação, direito à sua própria propriedade, etc. Todo o que um ser humano precisa, casa, para sentir-se seguro, isso uma sociedade pode dar quando temos crescimento e produção. E quando temos alguém que sabe administrar esse crescimento e não gastar demais ou roubar demais. E quando temos alguém que dirige isso e sabe essa grande verdade. Para saber a grande verdade que se precisa para administrar um país, precisamos entender que existem 7 poderes necessários. A justiça, a política, a comunicação, que vem junto com a educação, a saúde, o exército, a economia. Bom, quando um governante entende sobre os 7 poderes, ele pode realmente dirigir um país. Quando um cidadão entende sobre todas as capacidades que ele tem que desenvolver para ser uma pessoa sadia e culta, então ele pode ser uma pessoa realizada, conviviendo dentro de un país que cumple, sus gobernantes cumplen con la misión de servir a la sociedad y él dentro de la sociedad respeta su país y continúa a ayudar a producir y a servir para todos. No siendo obligado a eso, sino que todos participan de esa enorme revolución de ser más. Ser más. Entonces, queremos crecer, queremos llegar al universo, queremos ir a otros planetas. Mi mestre espiritual me decía, sí, el hombre va a llegar a conquistar 300.000 mundos. 300.000 mundos. Pero para eso, él tiene que ser un hombre pleno. Un hombre pleno. Y seréis como dioses. Esas eran sus frases. E sereis como deuses no universo. Quando nossa mente saia de essa redução que nos impõe o método científico, que se transforma muitas vezes em um conceito quase religioso, então poderemos ver outras coisas. Quando podamos ler e entender o que Moisés queria, o que Jung queria, o que realmente Freud queria, bom, não é o que se nos obriga a interpretar de tal maneira, e quando aparece um estudante que diz uma coisa diferente, não, isso está errado. Assim, a humanidade não vai evoluir. As pessoas têm que ter um livre pensamento, e esse livre pensamento tem que ser avaliado e estudado por todos. Agora, quando vocês têm acesso a essas entidades que habitam dentro de vocês, o processo criador vai se multiplicar por 1000. As capacidades de vocês também vão ter uma enorme força e poder para poder organizar suas vidas, interpretar o jogo. Aonde estão meus deuses? Onde estão meus medos? De onde eles se formam e o que eles me dizem? O que querem cortar de mim? Aonde estão meus projetos de criar
meu próprio corpo, recriar, cuidar da minha saúde, criar minha própria casa, encontrar lugar onde eu posso me realizar, estudar a vida e a morte, estudar a saúde, vivir dentro de um relacionamento ou vivir dentro de sentimentos que me permitem perdoar, aceitar, ser justo, entender a justiça em um processo emocional, em um processo social. Se eu deixo que meu mestre me guie, então as entidades vão a ressurgir dentro de mim e minha ofrenda a elas vai ser o quê? Não vão ser flores, frutos ou sangue de animais. Vai ser conhecimento, estudo. Um esforço constante para minha mente e minha alma se enriquecer. E isso é extremamente importante nesse processo de crescimento. Se nós queremos sair deste mundo e conquistar o universo, primeiro temos que entender que temos que ser um único país. Todos somos filhos da terra, todos somos irmãos, todos somos filhos de Adão e Eva. Fíjense o que a religião cristã nos diz, que todos somos irmãos. Estamos divididos e dentro do processo cratológico sabemos que dividir hábitats, criar hábitats e ter controle sobre certos núcleos faz parte do processo instintivo da mente humana. Então vivimos divididos, competindo uns com os outros e ainda em um processo extremamente primitivo dentro da evolução da sociedade. O Zenit, o que nos mostra? Primeiro nos mostra cada entidade que habita em nós. E essa é uma das experiências que eu vi interessantes. Muitas vezes, algumas pessoas que dizem que incorporam, simplesmente estão elevando uma entidade que habita na mente, no universo interno de cada um. Todos os deuses e os mitos habitam em nós. E muitas vezes, algumas pessoas têm uma enorme capacidade de se volcar em direção a uma dessas forças. Então, eu acho que o grande mestre, no qual eu encontrei minhas procuras místicas, ele me conseguiu ir diferenciando cada uma das partes que habitam em mim, em meu universo interior, e mostrando os mitos e as entidades que fazem parte desse conhecimento. Ele também me deu a visão do Zenit, é decir, um tabuleiro no qual eu posso ver meu próprio universo e ter uma relação com minhas entidades, entender o que elas falam comigo e ter a opção de falar com elas. Eu sei que não tenho como falar com todas as entidades no mesmo dia, mas temos um dia específico para cada entidade. Temos comidas que nos ajudam a concentrar. Temos cores que nos ajudam a entrar na frequência dessa entidade e poder ter uma boa comunicação com ela. Então, dividindo isso em dias e horas, eu posso ter contato com aquelas forças que habitam em mim e que ficam adormecidas. Essas forças se manifestam em planos físicos e biológicos? Sim. Dentro do meu corpo, essas forças adquirem, digamos, formas, talvez de glândulas. Digamos que Amon-Ra pode ser a hipófise. E existem outras figuras de deuses que habitam em nós. Vamos supor que temos um dia de Amon-Ra que seria o dia do sol, o dia domingo. Então ele tem comidas específicas nesse dia e quando eu alimento como essas energias, que normalmente está considerado que são comidas que tenham cor amarela, ou seja, queijo, manteiga, algumas bolachas de trigo, etc. Bom, as tâmaras também, as frutas secas têm altos conteúdos de cloreto de magnésio, que estimulam a hipófise, azóio e nitrogênio. Então vemos que essas substâncias, quando chegam a nossas glândulas e a nossas entidades, ela se predispõe a ter uma relação conosco. Eu alimento uma glândula, eu alimento uma entidade,
y esa entidad establece una relación conmigo. Yo empiezo a entender cómo ella funciona, cómo funciona mi hipófisis, cómo ella estimula las otras glándulas, así como el Sol establece una relación con los planetas que lo rodean. Todas las fuerzas dentro de mi cuerpo y fuera de mi cuerpo están interligadas. El universo macro y el micro están totalmente interligadas. Entonces, mi propuesta es que vocês procurem o mestre dos mestres. O mestre dos mestres, para mí fue Ram, el nombre que se me dio. Vocês podem chamar Ram a seu mestre. Eu acho que cada um tem um mestre e uma entidade associada a essa função específica de educar vocês. Dentro da alma de cada um existe um formador, um grande educador que com o tempo se transforma na consciência de vocês. A consciência deixa de ser punitiva, agressiva, violenta contra vocês para ser alguém que quer participar do seu processo evolutivo. Ram é meu grande orientador espiritual. Em los grandes processos de minha vida, nunca usei Ram para perguntar se uma relação afetiva ia dar certo ou não. Nunca usei Ram para ver se vou ganhar mais dinheiro ou não. Nunca usei Ram para resolver meus problemas que eu devo lutar para resolver. Nunca esperei que algo superior me dê de mamar algo que eu devo criar. Quando vocês respeitem as entidades, las valorizem ao ponto de não misturá-las com suas necessidades mínimas, instintivas de sobrevivência, então as entidades darão a vocês uma opção de crescer. Não sou eu. Eu posso ter informações dentro do meu baú de conhecimentos e dividir essas informações, essas joias, essas pérolas com vocês. Mas vocês têm um baú cheio de joias. E está na hora de que empiecem a abrir o baú. Procurem seu mestre. Procurem seu mestre. Agora tem um tabuleiro. Só olhando o tabuleiro e as peças, muitas coisas começam a surgir, porque é o simbolismo exato de aquilo que veio de dentro de mim. O tabuleiro e a simbologia que ele tem, que eu passei a meus discípulos, é uma das formas de linguagem que estimula nosso crescimento. Bom, então, por hoje, vamos deixar esta aula assim. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima aula.